Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live da nossa Casa do Caminho. Eu me chamo Alessandro, sou um dos trabalhadores da Casa do Caminho. Vamos aguardar a entrada dos nossos queridos irmãos e irmãs para a live de hoje. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Aqui estou novamente para fazer a apresentação com vocês, da nossa Casa do Caminho, através do estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. Boa noite, querida Hilda. Boa noite, Denise Loureiro. Boa noite, Marilene. Seja bem-vinda. Teremos bom estudo, Marilene. Desculpa, Denise. Boa noite, querido Manuel, nosso amigo que prepara o melhor café dos melhores tempos da humanidade. Boa noite, Elza. Seja bem-vinda. Boa noite, Alzira. Seja bem-vinda. Boa noite, Regina Mobará. Boa noite, Melissa. Seja bem-vinda. Boa noite, Angelina Colombo. Seja bem-vinda. Boa noite, querida aluna Alessandra. Seja bem-vinda. Isso aí, vamos se preparando, vamos nos acomodando num lugar mais tranquilo. Vamos trazer a nossa água para ser fluidificada, pelo plano espiritual, que possamos estar de mentes abertas para o conhecimento de hoje, que é muito importante, que esse conhecimento nos auxilia no desenvolvimento, do amadurecimento também, tanto espiritual como o intelectual, e que possamos guardar esse conhecimento para a nossa prática daqui para frente. Boa noite, Décio, seja bem-vindo. Isso aí, Alzira. Estou bem, boas vibrações para nós. Boa noite, Maria, seja bem-vinda. Isso aí, gente, vão entrando, vão se acomodando. Hoje a lição é muito interessante, que a gente está lendo, dando sequência, e a gente está no capítulo 152, A Ciência e o Amor. Boa noite, querida Ismeia, seja bem-vinda. Boa noite, Marilene, seja bem-vinda. Boa noite, André, seja bem-vindo. Vamos aguardando a entrada dos nossos queridos irmãos e irmãs de hoje. Todos estão bem, todos estão acomodados certinho, com suas águas. Isso aí, gente. Vai colocando nome para as vibrações, identifica quem é encarnado, quem é desencarnado, para a gente colocar aqui na nossa lista, para a gente fazer as vibrações depois. Boa noite, Alzira, seja bem-vinda. Boa noite, Leonice, seja bem-vinda. Olá novamente, sejam bem-vindos todos. Tivemos um probleminha no som, espero que esteja normalizado, para darmos continuidade no estudo de hoje. Boa noite, Denise. Seja bem-vinda novamente. Pessoal, tivemos um probleminha no som, aí eu tive que desconectar o ao vivo novamente e tive que fazer uma nova live, tá bom? Melhorou, graças a Deus. Isso aí. Boa noite, Rosana, seja bem-vinda. Maravilha. Boa noite, Ivonete, seja bem-vinda. Maravilha. Acho que a nossa querida amiga Renata, ela tentou entrar na live junto comigo, mas deu algum probleminha e com isso o áudio falhou, tá bom, pessoal? Falta 2 minutinhos para a gente estar iniciando.
Boa noite, querida Rosana, seja bem-vinda. Boa noite, Luzimar, seja bem-vinda. Pessoal, vamos se acomodando, vamos pegando a nossa água, né? Quem tiver o livro, esse livrinho aqui, ó, Caminho, Verdade e Vida, tá? É o livro que a gente está estudando. Estamos no capítulo 152, Ciência e Amor. Boa noite, querido Gustavo, seja bem-vinda. A Marilene está informando que está sem som. Marilene, por gentileza, Marilene Pereira, né? Por gentileza, sai da live e tenta entrar de novo para ver se você consegue equalizar o som, tá bom? Boa noite, Rosa, seja bem-vinda. Isso aí, falta um minutinho. Vamos elevar os nossos pensamentos ao querido Mestre Jesus e a Deus, para darmos início no estudo de hoje, né? Maravilha, a Renata entrou, seja bem-vinda, Rê. Maravilha, o pessoal está dizendo que o som está ótimo. Então, 20 e 30, graças a Deus. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos ligar os nossos pensamentos a querido Mestre Jesus e a Deus. Senhor, novamente estamos aqui, graças a Ti, que possamos, Senhor, estar com as nossas mentes abertas, assim como os nossos corações, para que possamos absorver o conhecimento através do estudo e assim aplicar no nosso dia a dia. Agradecemos também a toda a equipe espiritual que já se encontra no nosso lar, né? Agradecendo os nossos mentores individual, que também já se encontram junto conosco, nos instruindo, e que possamos, Senhor, estar aqui novamente, né? Recebendo essas informações. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Vamos lá? Só pegar o livrinho aqui que está preso. Então, o nosso livro é o Chico Xavier, escrito pelo o Espírito Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida. A lição que a gente vai estar lendo agora é a 152, A Ciência e o Amor. Eu vou estar lendo pausadamente e estar explicando algumas coisas para vocês, tá? Para a gente não deixar nada perdido. O trechinho da Bíblia é: a ciência incha, mas o amor edifica. Paulo, 1 Coríntios 8:1. Interessante essa passagem de Paulo, né, 1 Coríntios, que ele vem nos orientar que a ciência é útil na nossa vida, porém, se não utilizarmos da melhor forma possível, ela acaba nos inchando, né, o nosso orgulho, o nosso ego, e acabamos utilizando essa ciência para o nosso progresso de uma forma errada. E isso também vai prejudicar a nossa evolução. Quando a gente passar para o plano espiritual, a gente vai cumprir, na verdade a gente vai se responsabilizar pelos nossos atos errôneos, né? Aí, no início da leitura começa assim: a ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. A ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Vemo-la no mundo exibindo realizações que pareciam quase inatangíveis. Máquinas enormes cruzam os mares e o fundo dos oceanos. A palavra é transmitida sem fios a longas distâncias. Então, vamos lá. Graças a Deus, a gente partilha desse conhecimento, né? A ciência vem nos beneficiar para facilitar a nossa evolução, tanto nos trabalhos, como nos transportes, como no desenvolvimento
do nosso campo, né? Porém, a gente utiliza essas ferramentas de uma forma errônea. Por que uma forma errônea? Se a gente puxar através da história, através da leitura, a gente vai perceber que nem um exemplo. Na época do nazismo, os nossos queridos irmãos da Alemanha utilizaram os tanques de guerra para promoverem a violência, para promoverem a conquista. Né? Não somente nessa época, mas se a gente puxar antigamente, até nos primórdios, o transporte, que nem um barco, era utilizado de uma forma para conquistar, invadir territórios, utilizar como armas e destruição em massa. Mas a gente tem que perceber que essa ciência que a gente utiliza para o nosso desenvolvimento tem que ser utilizada de uma forma sábia, né? Que vai beneficiar todos. Né? Então a gente vai dar continuidade aqui para vocês darem um pouco mais de compreensão no texto. A imprensa difunde raciocínios mundiais, mas para essa mesma ciência pouco importa o que o homem lhe use os frutos, para o bem ou para o mal. Não compreende o desastre nem as finalidades santas. Então a gente vai falar sobre a televisão também, né? Que através dos séculos, né? Através dos tempos, a gente foi utilizando essa ferramenta para transmitir as informações. Porém, sabemos o que é vendido hoje pela mídia. Informações de violência, informações de roubo, né? Que a gente vê, informações de corrupção. E tudo isso, para irmãos que não possuem um pouco de conhecimento, seria um entretenimento. Mas a gente sabe que esse entretenimento nos aprisiona, né? Nos deixa enclausulado em relação a isso. Por quê? A gente fica à mercê dessas informações e a gente não sai dessa rotina. Então a gente vai trabalhar, a gente ouve através do rádio sobre violência, sobre assalto, sobre morte, através da mídia, né? Tanto pelo celular, que também utilizamos essa ferramenta que nos auxilia bastante para a nossa comunicação. Também conseguimos transmitir a violência através do WhatsApp, pelos vídeos, né, que acontecem a violência pelo redor do mundo. E se a gente não tem um pouco de discernimento e um pouco de compaixão, a gente acaba entrando nesse fluxo, nesse meio que vai nos prendendo novamente. Então a gente deve ter um pouco de conhecimento e acabar saindo dessas informações que nos prende. E a gente tem que buscar informações que edifica, que nos ilumina, né? Que nos traga algum conhecimento que a gente possa utilizar no nosso dia a dia. Continuação. O amor, porém, aproxima-se dos seus labores e reedifica-os, conferindo-lhe a consciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir como utilidade divina no caminho dos homens para Deus, que somente se deveria transmitir a palavra edificante como dádiva do Altíssimo, que apenas seria justa a publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas. Então, essas ferramentas que a gente adquiriu através da ciência deve ser utilizada para o nosso benefício com amor, né? Para não gerar a violência, para não gerar a destruição. Então, que a gente possa ter conhecimento daqui para frente, mais um pouco, que a gente já vem adquirindo através dos estudos, que todas as ferramentas têm que ser utilizadas para o nosso benefício, para a nossa evolução, e que essas ferramentas sirvam para o nosso desenvolvimento. Mas a gente tem que entender que isso também vai levar um tempo, não vai ser de agora. Né? Se a gente tem os nossos filhos, os nossos maridos, namorada, esposa, etc., a gente deve instruí-los também
para utilizar essas ferramentas que temos no nosso dia a dia para a nossa evolução, para o nosso bem. Que assim a gente consegue transmitir um texto edificante através das nossas redes sociais, através dos nossos grupos de WhatsApp. É isso que a gente tem que levar ao nosso próximo. É o amor que nos falta. Não adianta nada a gente evoluir através da ciência, né, através da tecnologia que nos beneficia e esquecer do amor. A gente tem que trabalhar lado a lado, né? Porque se a gente só tem a ciência evoluída, a nossa moral está baixa. Mas através do estudo do Evangelho, que é uma filosofia, né? O Evangelho é uma ciência e também é uma religião. Então a gente tem que utilizar essas três bases para nossa transformação. Se a gente não utiliza essas transformações, a gente acaba estacionando, né, no estágio da evolução. E acabamos perdendo a oportunidade de melhorarmos, de amadurecermos espiritualmente, intelectualmente. Então, a gente possa ter ciência disso, tá bom? Aqui, para finalizar, é indispensável parar convenientemente a mentalidade juvenil e a que ninguém lhe ofereça perspectiva de domínio ilusório, né? Nem sempre os desejos dos mais moços constituem um índice de segurança no futuro. A mocidade poderá fazer muito, mas que siga em tudo a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor, né? Então, agora a gente tem que lembrar, que nem foi dito aqui, que a gente tem que instruir o nosso próximo, os nossos jovens, para utilizar essas ferramentas que estão sendo nos dadas para o nosso benefício, para facilitar o nosso desenvolvimento, para facilitar o nosso trabalho. E também a gente não pode esquecer de agradecer a Deus pelas ferramentas nos dadas no nosso dia a dia. A gente sabe que agora, através da nossa transformação, que o planeta está se transformando, a gente vai adquirir um pouco mais de ciência, um pouco mais de conhecimento, mas a gente não pode esquecer que essa ciência, ela tem que ser tem que ser juntada com amor, né? A gente tem que ensinar por amor, usar essas ferramentas com amor, para que possamos usufruir desses benefícios da melhor forma possível. Se a gente buscar também através da história, né, de outros livros espíritas, lembramos que as outras civilizações também tiveram a nossa mesma oportunidade. Muitas das civilizações utilizaram a ciência para a conquista e destruição e, infelizmente, acabou sendo destruída por elas mesmas. Que possamos ter essa consciência e não utilizar essas ferramentas que adquirimos para a nossa destruição. Possamos utilizar essa ferramenta para o nosso benefício, né? Que possamos instruir os nossos filhos, os nossos entes queridos, para que possam dar um futuro, né, para as próximas gerações, e assim, se for do nosso merecimento, estar aqui na próxima encarnação, se beneficiando das ferramentas dessa ciência, e assim damos continuidade na lei do progresso e do amor, né, pessoal? Falei um pouco rápido, né? Peço desculpa. Agora vamos entrar nas nossas vibrações, né? Que possamos fechar os nossos olhos nesse momento e assim possamos abrir o nosso coração, a nossa mente, que possamos doar os nossos melhores sentimentos que já existem inatos dentro de nós, né? Só precisamos permitir que saia esse sentimento de nós e atinja o próximo, que possamos envolver o nosso planeta Terra em muito amor, em muito carinho, em muita compaixão,
e muita alegria, né? Que possamos envolver os nossos irmãos e irmãs que se encontram no comando dos seus países, que eles recebam a nossa fé e nosso discernimento, que os nossos irmãos e irmãs que se encontram encarcerados fisicamente e espiritualmente, que eles recebam o nosso amor e a nossa esperança. Aos nossos irmãos que se encontram nos leitos dos hospitais, que recebam com muita alegria e com muito amor esses sentimentos. Aos nossos queridos irmãos e irmãs que se encontram nas ruas, que eles recebam a nossa fé e a nossa esperança. E também, Senhor, que os nossos lares recebam o nosso amor, o nosso carinho, a nossa compaixão, a nossa alegria. E aos ditos inimigos que recebam o nosso perdão. Aos nossos dirigentes espirituais, que eles recebam a nossa fé e a nossa esperança. E assim, Senhor, faça que os nossos sentimentos transborde de dentro dos nossos corações para nossas almas, que atinja todos os lugares e pessoas que estão à nossa volta, que possamos, Senhor, doar esse sentimento inato que temos dentro de nós e assim possamos despertar esses irmãos para a evolução. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E nesse momento do passe, vamos nos imaginar que estamos deitados sobre uma maca, a equipe espiritual já se encontra no nosso lar, já se encontra próximo de nós, vão retirando dos nossos pensamentos a negatividade, os pensamentos ruins, os pensamentos de suicídio, de ódio, de rancor, né? Vão descendo pela nossa face, pela nossa garganta, tirando todas aquelas palavras que desejamos falar ao nosso próximo, que possamos mudar esses sentimentos para amor e carinho, e no nosso coração seja retirado todo sentimento de frustração, de ódio, de suicídio, de depressão, de ansiedade e tantos outros sentimentos que são colocados na humanidade para a sua evolução. Para o nosso gástrico, né, vão sendo retirados as energias negativas, as materiais, né, que nos impedem para a nossa transformação, e assim vão descendo pelo nosso abdômen, pelas nossas pernas, né, pelos nossos pés, retirando todo esse desequilíbrio que adquirimos durante a semana, e assim que possamos fortalecer agora no momento de elevação, né, que o Senhor, nesse momento, ilumine nossas mentes, nosso consciente e inconsciente, com uma luz azul, cintilante, que no nosso coração seja depositado amor, carinho, compaixão, né? Que sejam equilibrados nossos centros de forças, desde a cabeça até a sola do pé, e que possamos, Senhor, utilizar esse equilíbrio adquirido no dia de hoje para transmitir aos nossos irmãos e irmãs todo o amor, todo o carinho e toda a compaixão. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus, né? Que eles estão agora fluidificando nossa água, colocando os remédios necessários, né, para a fluidificação, colocando os remédios para os nossos animais, para os nossos entes queridos que se encontram doentes, né? E que possamos, Senhor, ser grato pela oportunidade do benefício adquirido no dia de hoje. E assim, Pai, agradecemos a equipe espiritual pelo passe, pelo equilíbrio nos nossos centros de força. E assim, Senhor, vamos para a parte final do nosso encerramento, né? Agradecendo, Senhor, pela oportunidade do conhecimento, que possamos, meu Pai, adquirir esse conhecimento para o nosso benefício, para o benefício do próximo,
que através da ciência que o Senhor nos fornece a cada tempo, que possamos utilizar essa ciência de forma justa, com forma de amor, de paz, de justiça, que essa ciência seja unida através do amor e assim possamos nos desenvolver intelectualmente e moralmente e assim gozar desses benefícios para a nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Perdão, pessoas, tá? Pelo estar engasgado, mas agradeço a todos vocês, né, pela live de hoje. A gente vai dar mais uns oizinhos aqui e vamos nos falando. Maravilha. Patrícia Siqueira, mandando seus emojis de amor e carinho. Marilene falando que o som melhorou, que agora está bom. Elza, agradecendo por seus emojis. A Tia Rô. Boa noite, Esther, seja bem-vinda. Boa noite, Iraci, seja bem-vinda. Patrícia Siqueira, vibrações. Isso aí, pedindo vibrações. O nosso querido Gustavo pedindo vibrações para o nosso amigo Antônio Carlos. A nossa querida amiga Maria José pedindo vibrações. Angelina pedindo vibrações para todos os doentes do Covid. Iremos vencer essa doença e tantas outras, né? Que possamos ter um pouco mais de compaixão, de amor, de carinho pelo nosso próximo, assim como por nós mesmos, tá bom? Boa noite ao nosso querido aluno Eric, seja bem-vindo. Pedindo vibrações para a nossa querida Marilene, para o seu irmão. Lucicleide, boa noite, seja bem-vinda. Ivonete, boa noite. Pedindo vibrações, né? Isso aí, pessoal, vai colocando os nomes para vibrações. Nossa querida Deise mandando seus emojis. Marina pedindo vibrações. Leonice pedindo vibrações. Querida Maria pedindo vibrações. A Leonice novamente. Boa noite, seja bem-vinda. Dona TT, boa noite, seja bem-vinda. Airan, seja bem-vinda, boa noite. Liliane, seja bem-vinda, boa noite. Ivonete, gratidão por mais um aprendizado. Eu que agradeço, eu peço desculpas por algumas falhas, mas eu estou aprendendo. E se a gente não coloca em prática, a gente nunca vai aprender, né? Nossa querida amiga Renata, agradecendo a Deus e a Jesus, maravilhoso. Obrigado, Leonice, muito boa noite, seja bem-vinda. Regina Mobará agradecendo, Gustavo agradecendo, muito obrigado pela oportunidade. Luzimar também agradecendo, Leonice agradecendo, muito obrigado. Muito obrigado, Denise, gratidão pelo ótimo estudo. Gratidão, Tia Rô, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe sempre, boa noite e beijo no coração. Gratidão, Deis, Liliana mandando seus emojis, Alzira também, Marinine, que passe maravilhoso. Gratidão, eu que agradeço, Marilene. Gratidão, Alzira. Gratidão, Leonice. Maravilha, isso aí. Que possamos agora estar revitalizados, tá? Que possamos transmitir todo esse sentimento de amor e de carinho que recebemos no dia de hoje para os nossos entes queridos e para quem for trabalhar, né? Que for para a rua, tome cuidado. Que a gente possa ter os pensamentos elevados a Deus, a Jesus, e assim transmitindo essa bondade que existe dentro de nós. Boa noite, Carla, seja bem-vinda. Angelina, boa noite. Luzimar, gratidão. Gratidão, Maria. Gratidão, Lilian. Gratidão, Airan, pelo estudo, serenidade. Gratidão, Tia Rô. Obrigado pelo incentivo, Leonice. Isso aí, eu agradeço a oportunidade que possamos estar aqui na próxima semana, né, no próximo domingo, que é o nosso querido Cláudio que vai fazer a palestra e a lição de domingo será 153 passes, né? A gente vai ter um pouco mais de conhecimento agora através dos passes. Então, gente, muito boa noite, agradeço a oportunidade, um beijo no coração de vocês e até a próxima, viu?